dentro do LibreOffice Calc, então, você conhece aí os operadores. Quais são os operadores? Você tem lá os operadores aritméticos, você tem o operador de texto, que é a partir de qual nós começamos a falar agora. Então, quando você fala aí dos operadores, olhando para o operador justamente de texto, também chamado de operação de concatenação, que é o operador que você vai encontrar ali, chamado de ampersand, ou popularmente conhecido como e-comercial. E ele foi escolhido especificamente como operador de concatenação. Por que razão? Porque concatenar, ou fazer a concatenação, é algo que depende justamente da junção de conteúdo. Então, concatenação, ele vai fazer o quê? Ele vai unir conteúdo. Ele não une células. É aí que vem a maioria das pegadinhas. O operador de concatenação vai pegar conteúdos de células ou expressos na própria fórmula e uni-los. Não vai pegar célula. Então, atenção a esses detalhes. E a história desse próprio operador é referência à ideia de concatenação. Esse caractere, ele nasce aí da seguinte expressão, at, algo usado, por exemplo, em @cia limitada. Ele é muito comum no universo acadêmico ainda, o ET. Sabe aonde? Quando você coloca lá et al. Para falar de outros autores. Se tem mais de 3 autores, em vez de citar lá o nome dos 3 autores da obra, você tem que falar o nome do primeiro, et al. Ou seja, os outros autores incluindo aí nessa situação. No universo acadêmico ainda respeita a sua forma tradicional. No universo corporativo, o que aconteceu? Conforme a galera ia assinando, porque a assinatura da razão social, ela envolvia isso, a pessoa ia escrevendo lá o ET, ia escrevendo o ET, e quando um pouco apareceu um negócio assim. E ficou, por conta justamente desse universo. Então o operador, a própria natureza do operador, ela vem justamente dessa ideia de concatenar. E claro que ele foi um pouco além, né? Que ele pegou e juntou num único caractere 2 caracteres. Mas é aí a origem desse cara e justamente a finalidade dele dentro das operações de planilha, que é fazer a união de conteúdos, unir aí justamente elementos textuais, numéricos e assim por diante, para formar valores. Então, a concatenação está aí presente. Exemplo de uso, bem tradicional, é quando ele pega lá uma planilha e coloca dentro dessa planilha, por exemplo, aqui 3 células, coloco lá a coluna A, linha 1, linha 2, linha 3, e coloco dentro de uma das células o valor CD, o outro, né, vou colocar, vai assim mesmo, 4. Primeira coisa que você deve observar é, ao olhar uma figura dentro de uma prova, interprete a planilha. Toda vez que você digitar texto, o texto por padrão fica alinhado à esquerda. Toda vez que você digitar um número, ele vai estar com formato geral e alinhado à direita. Se você digitar 4,0, vai ficar 4. Se você digitar 0,4, vai ficar 4. Isso aí é a interpretação de como trabalhar com a planilha. Então, você tem ali sempre o 4 alinhado à direita. A menos que você tenha previamente formatado como texto, e aí, ou depois, né, também é possível, e daí colocar o número 4, ou formatar o texto depois, né, você vai ter ele alinhado à esquerda. Mas por padrão ele está alinhado à direita. E aí você vai usar o operador de concatenação de que maneira? Bom, vamos colocar aqui na célula A3 a seguinte situação. Posso escrever ali dentro, igual, o A2 e-comercial A1. Ao escrever essa expressão, A2 e-comercial 1, você tem que concatenar. Ou seja, você vai pegar o que tem em A2? CD. O que tem em A1? Opa, inverti. O A2 tem o número 4, né? Tem o número 4. O que tem em A1? O CD. Então ele vai pegar na ordem que está lá, o 4 e depois o CD e vai escrever lá dentro da célula para você. Só que agora observe que esse resultado fica alinhado à esquerda, uma vez que ele é uma operação de texto. Ele concatenou, então o resultado dele é um texto. Pá, mas ele fez isso. Você pode obter esse mesmo resultado utilizando a função concatenar. Claro, se você for pegar outras versões aí de programa, você vai pegar a função concat, tá? Então, você pode usar a função concatenar e você pode colocar ali dentro da função concatenar esses 2 elementos, o A2 e o A1. Só que agora repare que como você tem elementos para serem separados, você vai usar o sinal de ponto e vírgula. Ele é fundamental aqui para entender o próximo operador.
Então ele só está separando dois parâmetros. Eu vou pegar ali o A2, ponto e vírgula 1, eu vou concatenar. E o resultado obtido é exatamente o mesmo resultado que eu vou ter ali na célula. Ou seja, o primeiro valor, 4, e depois o segundo valor, o CD. Se eu colocar o valor mais de uma vez, ele vai aparecer tantas vezes quantas ele for identificado. Então, se eu tivesse escrito ali, na hora de calcular a operação de concatenação, feito da seguinte maneira, igual a 2, E comercial, A2. O resultado desta situaçãozinha aqui, mais particular, seria o 4, 4 alinhado à esquerda, porque é o resultado da célula 2 com o valor da célula 2, alinhado à esquerda. Só que se eu pegar isso aqui e usar em uma fórmula de soma, ele entende como se fosse o número 44. Ele foi obtido através de uma concatenação, mas ele serve como o número 44. Então, muito cuidado. Primeiro, na representação esquerda-direita, por causa da formatação. E segunda, o entendimento do dado ali presente. Se ele é um número, se ele é um texto, como ele pode ser manipulado. Então, estas são aí as características mais básicas e funcionais a respeito da operação de concatenação. Inclusive, incluindo aí para você a estrutura da função que permite fazer esse mesmo procedimento. Então, a operação de texto é só isso. É só isso. A operação de texto, ela vai apresentar essa estrutura para você. Além do operador de texto, você tem um outro conjunto de operadores, que é o conjunto de operadores de referência. E é aí que começa a brincadeira quando você olha para a concatenação aqui, o ponto e vírgula. Os operadores de referência são 3, mas de fato cobrados em prova são 2. Por quê? O terceiro, ele não é igual ao Excel e o Calc. Primeiramente, eu já começo ali, o símbolo que o representa é diferente nos dois programas, fora que ele não é um entendimento muito fácil para a maioria das pessoas. Então, eles acabam cobrando basicamente quem? Eles cobram lá o ponto e vírgula e o sinal de 2 pontos. Esses são os operadores de referência. O operador de ponto e vírgula e o sinal de 2 pontos, quando você ler eles dentro de uma fórmula, que é basicamente onde eles serão utilizados, então esse aqui vai funcionar onde? Em fórmulas. Você não vai conseguir usar ele fora disso. Funções, mais especificamente. Soma, média, e essas funções têm que ter um detalhe. Nem sempre o ponto e vírgula é um operador de referência. Quando eu trato o ponto e vírgula como operador de referência, professor? Quando ele puder ser substituído por 2 pontos. Então, se eu falar, eu tenho lá o ponto e vírgula e dá para trocar por 2 pontos, então aquele ponto e vírgula é operador de referência. Por quê? Aí é uma adaptação da versão inglesa para a versão em português do programa. É você justamente falar, ó, qual é o sinal que separa as fórmulas, os valores, os parâmetros, e qual identifica o conjunto de dados de um parâmetro. Então, muito cuidado com isso. Há situações, há funções em que é obrigatório o uso de 2 pontos em determinado parâmetro. Ou seja, o parâmetro necessariamente tem que ser um intervalo, que é o que representa justamente esse cara. Matematicamente, você tem um intervalo sendo expresso pelo sinal de 2 pontos. Enquanto que o ponto e vírgula ele vai trazer o que a matemática vai propor para você como sendo uma união. Mas o que mais importa é a leitura, ou seja, quando você encontrar esses carinhas dentro de uma fórmula, você vai ler o ponto e vírgula como E, sabendo que ele é operador de referência, e o 2 pontos você vai ler como até. Então, a leitura dele. Então, aqui eu poderia dizer, eu vou concatenar A2 com A1, porque eu tenho 2 valores que serão concatenados dentro dessa estrutura. Então aí é que tá. Só isso, professor? Só como é que a gente vai entender qual é a mecânica dos operadores de referência? Bom, os operadores de referência, a gente precisa olhar para alguns exemplos. O exemplo mais clássico é quando eles colocam assim para você, igual, soma, e aí ele abre o parênteses, porque é uma função, e dentro dessa função eu vou colocar um intervalo, com 2 pontos. Eu posso colocar assim, ó, E2 até o B6. Quando você encontrar uma expressão como essa, se você inserir isso aí dentro de uma planilha e apertar Enter, automaticamente o programa vai ajustar e vai adaptar para a maneira padrão de representação, tá? Qual que é a maneira padrão, professor? É representar primeiro a célula mais superior esquerda. Então isso aqui automaticamente vai virar B2 e E6.
Beleza. Mas perceba que, independentemente da maneira como isso aparecer para você, você tem que saber identificar na planilha expressa na questão quais são os dados utilizados. E aí que a gente vai olhar para uma regrinha. Então, primeiro passo, olha isso. Ok. Para isso, vamos pegar aqui uma planilha 1 por 1, quadradinhos bem sucintos, não precisa ser muito grande aí, mas que contemplem aí a quantidade de colunas que nós precisamos e a quantidade de linhas necessária aí justamente para que a gente possa trabalhar da mesma forma aí, o mesmo conjunto de dados mencionado. Conjunto porque é 2 pontos. Então, se é intervalo, ele expressa um conjunto de valores que nós vamos ter dentro desta planilha. Então, eu tenho lá minha coluna A, minha coluna B, minha coluna C, D, E, F. Colunas representadas, vamos para as linhas. Então, linha 4, linha 5, linha 6 e linha 7. Bom, aí é que vem a grande jogada de esquema. Independente de estar escrito assim ou assim, você vai usar a mesma regra. Você vai olhar agora para a sua planilha e vai marcar na sua planilha antes da menor identificação de linha que está aqui neste intervalo. Ou neste, porque é o mesmo. Qual que é a menor linha da planilha que está escrita aqui? É a linha 2. Lembrando que número é linha e letra é coluna. Então é a linha 2. Então eu vou vir aqui e vou marcar antes da linha 2, isto é, entre a linha 1 e a linha 2. Marquei antes dela. Agora eu vou olhar lá na minha planilha e vou marcar depois da maior linha da planilha que eu escrevi neste intervalo. Então marquei antes da menor, depois da maior. A maior linha é a linha 6, depois dela é entre ela e a linha posterior, né? Marquei ali. A mesma regra agora para colunas. Eu vou olhar lá na minha planilha e vou marcar na planilha antes da menor coluna. O que é menor coluna? É a que aparece mais à esquerda na planilha. Então aqui eu tenho o B e o E. Qual que é menor? Coluna B. Cuidado com a ideia da ordem aqui que tanto faz. O que me interessa é qual é a menor coluna da planilha. O B. Então marca antes do B, ou seja, entre ele e a coluna A. Agora resta marcar após a maior coluna, que é a coluna E. Então você vai lá e marca entre a coluna E e a coluna F. Portanto, agora você tem exatamente o conjunto de células que serão aí justamente utilizadas nessa operação de soma. Então você tem todas estas células marcadas aí com pontinho. As duas expressões vão somar exatamente o mesmo conjunto de células. Vamos ter aqui 4 por 5, né? 20 células somadas nas duas situações. Por justamente estar expresso assim. Agora, olha a diferença quando você coloca assim. Igual, soma, abre aí o parênteses, fecha o parênteses. E aí aqui eu coloco B2, E6, só que entre eles com um ponto e vírgula. O que você vai analisar aqui é apenas a célula B2 e a célula E6. O resto não. Então nessa outra situaçãozinha, B2 e E6, só está pegando a célula B2 e somente a célula E6. E é só esses dois valores que serão usados. Então cuidado com a leitura. Quando você disse, ó, aqui é o 2 pontos, você lê como até, aqui é o ponto e vírgula, você lê como E. Sabendo que eu posso estar trocando o ponto e vírgula pelo 2 pontos como operação de referência. Então é ali que eu vou trabalhar com este cálculo, que é a operação de referência. Então muito cuidado com a identificação de um intervalo de células, porque é ali que eles vão bater. Então regrinha, marca antes da menor linha, antes da menor coluna, depois da maior linha, depois da maior coluna, e você tem aí exatamente o conjunto de células com o qual você vai trabalhar. Muito importante, tá? Saber identificar isso. O outro operador é a interseção. No cálculo no Excel você consegue trabalhar com elas. No cálculo você vai usar o exclamação como operador de interseção. No Excel é o espaço em branco, por isso que ele acaba não caindo em provas. Fora que ele é bastante pontual e específico, não tem muito uso para essa estrutura. O outro conjunto de operadores que nós temos são os operadores de comparação. Professor, o que é um operador de comparação? Operador de comparação, eu vou pegar os valores e comparar eles em termos de valores lógicos. Então, por isso que o operador de comparação ele é chamado de operador lógico. Por quê? Ele vai escrever como resultado para nós verdadeiro ou falso, que são aí os valores lógicos
que nós podemos utilizar. Só que você não vai sempre, na verdade, usar esses caras. Eles são a resposta. Você vai usar números, usa texto, até pode usar eles. Quais são os operadores, primeiramente? Então, os operadores de comparação, os operadores lógicos, por conta aí dos valores representados por eles. Você pode comparar se um valor é menor que outro. Você pode comparar se um valor é igual a outro. Você pode comparar se um valor é maior que outro. Então, estes são os 3 operadores mais básicos na operação de comparação. O que é importante nesse contexto é o seguinte. Quando você pega os operadores de comparação, você então pode fazer uma comparação direta. Por exemplo, igual 7 menor que 5. Igual 7 igual a 5. Igual 7 maior que 5. Perceba que eu coloquei os mesmos números, só troquei a ordem em que eles são representados aí. Na verdade, só os operadores representados. E o que você tem que fazer? Vai aparecer escrito verdadeiro ou falso. Para facilitar aqui, eu vou colocar apenas a inicial. Então, 7 é menor que 5? Não. Isso aí, portanto, é falso. Vai aparecer escrito falso. 7 é igual a 5? Também não. Vai aparecer escrito falso. 7 é maior que 5? É. Então vai aparecer escrito verdadeiro. Essa é a diferença entre esses caras. Eles estão escrevendo verdadeiro ou falso. O sinal de igual pode ainda ser usado para texto, para outros valores lógicos, tipo, tem aqui verdadeiro e falso, para ver se é a mesma coisa, mas vai estar trabalhando mais como texto também, né? E texto, eu posso usar maior e menor? Não faz sentido, né? Para texto usar um maior e menor. Agora, para o verdadeiro e falso tem que ter um cuidado, porque o verdadeiro, implicitamente, ele tem um valor 1 e o falso ele tem um valor 0. Então tem que ter esse cuidado, porque em outras situações isso influencia. Agora, eu tenho 7 menor que 5. Bom, vamos fazer o contrário? Se o número não é menor do que o outro, esse 7 aqui ele não é menor que 5. Por quê? Porque se ele não é menor, ele é maior ou ele é igual. Exatamente. Aí vem justamente o chamado operador negação desse primeiro, ou o outro operador. Se não é menor que, é maior ou igual. Quando o número não é diferente, não é igual, né? Se não é igual a 5, é porque ele é diferente de. E ser diferente quer dizer que ele é menor ou ele é maior. Não é igual. Quando não é maior, é porque é menor. 7 é maior que 5, é verdadeiro. Então, beleza. Mas quando não for, ele vai ser menor ou ele vai ser igual. Então aqui você tem a chamada operação negação. E aí vamos pegar os mesmos números, só que agora vou trocar o operador. Então vou colocar ele aqui. Vou pegar aqui o 7 igual a 5 e transformar em 7 diferente de 5. E eu vou pegar o 7 menor igual a 5 e vou colocar também aqui. E como resultado, nós vamos encontrar a resposta verdadeiro ou falso. Bom, 7 é maior que 5? É. Então, isso aqui é verdadeiro? Mas pera lá, eu tenho 7 igual a 5, que é falso. Só que lembre-se que aqui no meio tem um ou. 7 é maior ou igual a 5? Ele é maior. Então isso aqui é verdadeiro. 7 é menor ou maior que 5? Ele é maior. Então isso aqui é verdadeiro. Mais simples dizer, 7 é diferente de 5? Sim, 7 é diferente de 5, então é verdadeiro. Agora, o 7 é menor que o 5? Não. Ele é igual ao 5? Também não. Então isso aqui é falso, porque quando eu tenho um ou aqui no meio, se eu digo ali, falso com falso, o ou se torna falso. Então essa relaçãozinha básica de operadores que são a negação um do outro precisa estar amarrada na tua cabeça de tal maneira que você, ao ver um, implicitamente veja o outro. Ou seja, se você viu esse cara sendo verdadeiro, automaticamente você já tem que saber que isso aqui é falso. Se você viu que esse cara é falso, automaticamente você tem que saber que esse aqui vai ser verdadeiro. Por quê? Principalmente quando você começar a trabalhar com funções, na função se, que é onde que aparece muito essa ideia de se acontece uma coisa, não aconteceu a outra. Se não acontece uma coisa, é porque aconteceu a outra. Então essa condição ela é fundamental para que você possa entender como trabalhar com os operadores de comparação
dentro do programa. Bom, para ficar um pouco mais claro, vamos a alguns exemplos práticos. Olha aí na tela. Então agora, você vai pegar aí os valores básicos que a gente utilizou. Então aqui, CD, o 4. E já batendo a concatenação, você vai pegar lá ó, o A2, né, foi o exemplo que eu coloquei, E comercial A1. E aí você apertou Enter e tá lá o 4CD. Se você trocar a ordem, colocar lá A1, E comercial, A2, você vai ver que você vai ter aí justamente a ordem e sempre alinhado à esquerda. Se eu pegar A2, E comercial A2, tem o 44. Mas lembra que eu disse que se eu pegar esse cara aqui, mais qualquer coisa, por exemplo, sei lá, 46. Pô, mais 46 4 com 6 vai dar 10, vai dar 90 o nosso resultado aí. Então perceba que agora é resultado de uma operação aritmética. Qual a operação aritmética que eu empreguei ali? O mais. E como o resultado é operação aritmética, nós vamos ter um número. O número fica alinhado, portanto, à direita desses valores. Por que ele alinha à direita? Porque justamente ele vai trazer ali um valor numérico. Muito bem, poderia ter feito esse mesmo procedimento com a função concatenar, ou a versão anterior dela que é concat, tá? Concat é a versão anterior, concatenar é a versão mais nova da função aí, né? Graças ao Excel, que acaba sempre mudando esses nomes, e o Calc tem que acompanhar esse ritmo, né? Então eu pego lá, ó, o primeiro valor, ponto e vírgula, o segundo valor, a ordem vai ser respeitada. Então, ó, vai dar diferença aqui. Mas, se eu pegar e recortar esse aqui, colocar aqui embaixo, só pra ficar bonitinho, ó. Agora, pegar aqui em cima e fazer o concat, funciona também, em que eu vou pegar aqui o A2, ponto e vírgula, o A1. Então, você vai ter ali a mesma situação. A diferença é que o concat é a versão antiga, tá? Então, concatenar e concat vão produzir sempre o mesmo resultado ali para você, tá? É só uma questão de atualização de funções que existem dentro do programa. Então, concatenar e o concat. Além de trabalhar com esses carinhas aí, o que você deve ficar atento? De novo, vou pegar aqui, ó, F2 para poder editar o conteúdo de uma célula e trocar por 2 pontos. Olha o que acontece. Um erro de valor. Professor, por que ele deu um erro de valor? Porque para a função concatenar, eu preciso de ponto e vírgula para separar 2 parâmetros, ou mais. Se eu quiser colocar mais coisa, eu coloco mais coisa. Então eu posso pôr um texto aqui, ó, dentro da própria estrutura da função. E colocar, obviamente, toda vez que for manipular texto, entre aspas. Então esse texto vai aparecer ali ó, no resultado, porque eu estou concatenando com mais este texto. Se eu quero espaço, o espaço tem que estar entre os elementos aspas duplas. Então tem que estar ali, ó, para que eu possa ter espaço entre as duas palavras do texto. Então esse espaço tem que estar ali presente. Se eu colocar o espaço fora, um monte de espaço aqui fora, não vai fazer a menor diferença. Porque o espaço tem que estar dentro. Ah, professor, se eu colocar aqui o espaço entre o nome da função e o parênteses, não tem problema também, tá? Ele vai entender normalmente. A questão é, se você quer representar espaço, esse espaço tem que estar entre aspas. Então você coloca as aspas duplas ali, e aí coloca o espaço, ok. Aí o espaço aparece no resultado. Então a operação de concatenação ali presente para você, e aí você já observa que este ponto e vírgula, ele apenas separa parâmetros, ele não é o E da operação de referência que você conhece. Falando em operação de referência, vamos trocar aqui os nossos valores, limpar inclusive a formatação aqui desses dados. Por que é importante limpar a formatação? Porque por padrão, né, quando você manipula o texto, ele vai trazer, ó, limpar aqui o conteúdo, mas eu também posso, né, limpar a formatação direta, mesmo atalho do Writer, tá, o Ctrl M, porque quando eu trabalhei com texto, ele formatou algumas células aqui como texto. Então, para evitar problemas, a gente limpa inclusive a formatação. Ctrl M. E aí você tem as operações de referência, né? Vou pegar aqui embaixo, ó, igual soma de E2, ponto e vírgula, B6. Então, olha só, o programa vai desenhar bonitinho para você ali, colorido inclusive, quais são as células do intervalo. Exatamente aquelas que nós identificamos. Perceba que automaticamente agora está ali B2 até E6. E a gente colocou E2 até B6. Então ele ajusta. Então ele faz essa adaptação para que a gente possa identificar. Diferente de colocar assim, ó, soma de B2, ponto e vírgula, E6. Então quando eu coloco assim, ele vai identificar apenas estas duas células que você tem ali do intervalo. Está ali apenas as duas, né? Aleatoriamente identificadas
para fazer o cálculo. E aí, claro, você vai ter os valores dentro da planilha, ele vai estar fazendo aí o cálculo de todo aquele conjunto de dados, né, diretamente. Enquanto que aquele outro só vai estar pegando esses dois aqui e acabou. Né? Então, atenção aí ao uso dos dois pontos. E o ponto e vírgula, que a diferença é grande. Só o fato de você usar aí o ponto e vírgula, dois pontos, é uma questãozinha de, essencialmente, atenção na sua prova. E a outra referência que nós temos aí, deixa eu limpar aqui tudo de novo, é a parte do maior ou igual. Então aqui, um exemplo seria colocar assim, eu vou pegar os operadores aqui de um modo diferente. Eu vou colocar aqui o número, tá? Então aqui eu vou colocar o valor 7, aqui o número 5, e aqui no meio eu vou colocar o operador, tá? Colocar cada operador aí, nesse caso, o menor que, o maior que, o maior não, vou colocar o igual aqui, e aqui, opa, o igual, só o igual, e aqui eu quero o maior. Então aqui eu vou colocar todos eles o 7, e aqui eu vou colocar todos os 5. Professor, por que você colocou lá no fundo ele? Só para você saber qual é. Por quê? Porque eu vou agora diminuir aqui a largura das colunas, a do meio eu não vou diminuir, e nessa estrutura eu vou colocar assim, ó, igual o cara da esquerda, que é o 7, menor, ou seja, o mesmo operador que você está vendo lá, o cara da direita, que é o 5. E vou fazer isso, ó, deu falso, como a gente já sabe, esse 7 igual ao 5 que está aqui, eu vou pegar o igual, o 7 que está aqui, maior que o 5 que está aqui. Professor, o que é esse joguinho da velha? Isso dali quer dizer que a largura da coluna não foi o suficiente para representar o valor. Portanto, basta dar um duplo clique aqui na largura, né, entre a divisão da coluna C, né, a coluna atual com a próxima, dá um duplo clique que ele autoajusta ao maior conteúdo necessário. Então você viu que tem aí justamente essa ideia. Agora, pegando os mesmos valores, o 7, o 5 ali, eu não vou mudar o valor, eu só vou mudar aqui o operador. Eu vou pegar o operador contrário, né? Se ali você tinha o menor que, o maior igual, se tinha um igual, o diferente de, se tinha o maior que, o menor igual. Aqui, com os mesmos valores, eu não vou trocar os valores e vou colocar aqui os resultados. Igual o 7, justamente o mesmo valor, vou estar pegando aí, ou melhor, vou facilitar, vou pegar esse cara aqui direto, que daí eu posso fazer assim, copia e arrasta aqui para baixo, para facilitar minha vida. E aí eu vou fazer igual esse cara, que é o mesmo cara que está lá atrás, é só para facilitar mesmo o procedimento, e vai ser maior que igual a esse aqui. E esse cara aqui, eu vou estar pegando exatamente esse cara daqui. Então, para facilitar minha vida, que daí eu altero apenas em um lugar os valores. E na verdade, aqui também eu vou fazer pegando esse cara. Por que eu estou fazendo assim? Para que eu não tenha que ficar toda hora alterando todos os valores. Então eu altero apenas em um lugar depois. Aqui o nosso resultado inicialmente deu o joguinho da velha por causa da largura da coluna, dá duplo clique lá que você vai ter o resultado. Vou colocar agora o 7, se ele vai ser aqui, ó, diferente de, então coloco o diferente desse cara. E aqui o 7, de novo, se ele vai ser menor ou se ele vai ser igual ao 5 que está aqui, né? Então tá ali os resultados. Perceba que se eu colocar aqui, ó, 5 com 5, automaticamente, né, mudou toda a minha planilha. Por quê? 5 é menor que 5, tá aqui, ó, lembra que esse aqui é o menor que. Então, 5 está menor que 5, deixa eu colocar assim para você ver mais enfático a coisa. Então, 5 aqui, ó, é menor que 5? Não, porque ele é igual, tanto que tá aqui, ó, 5 é igual a 5, verdadeiro. 5 é maior que 5? Falso. Perceba, né, que quando o valor é igual, automaticamente esses dois vão ser falsos. Tá? E o maior e igual vão ser verdadeiros e o diferente vai ser falso. Se eu trocar aqui e colocar 4, agora 4 é menor do que 5? Tá aqui, ó, verdadeiro. 4 é igual a 5? Falso. 4 é maior, né, que 5? Falso. Mas aqui, automaticamente, 4 menor ou igual a 5 se torna verdadeiro. Então, a ideia é justamente de que sempre eles vão ser negação. O que está na coluna em amarelo é a negação do que está na mesma linha na coluna ali destacada em verde. Necessariamente, qualquer combinação de valores que você coloque ali dentro. Inclusive números negativos, tá? Para números negativos, a lógica também vale, tá bom? Então, muito cuidado com isso aí. Se eu colocar aqui só o cuidado, quando você trabalha com número negativo, ou quanto menor o número negativo, mais negativo,
menor ele é. Quanto mais positivo, mais próximo do positivo, maior ele é. Então aqui, ó, menos 7 é menor ou maior que menos 8? Menos 8 é um valor que é menor que o menos 7. Então, você está devendo mais. Né? Então é essa a ideia. Tanto que tá aqui, ó, menos 7 é maior ou é igual a menos 8? Ele é maior do que menos 8. Lembra aí da tua linha, basicamente, de construção de valores. Então, atenção aí a essa mecânica. Percebeu? Pelo menos em prova não me lembro nenhuma com questão com valor negativo ali, mas é um ponto bem legal para fazer a galera se perder na matemática. Não é nem informática. Informática é só dizer para vocês, são os operadores. Ali o resto é matemática básica. Saber que número negativo, quanto maior o valor, né, do número negativo, ele vai estar mais longe do zero, menor ele é. Quanto mais próximo do zero negativo, maior é. Números inteiros positivos, quanto mais longe do zero, maior eles são. Quanto mais próximo do zero, menor eles são. Então atenção aí nessa dinâmica para não cair em pegadinha de prova com matemática. O que você tem aqui mais particular da planilha, que é cobrado em quase tudo quanto é prova do concurso, é isso aqui, o operador de referência. Então cuidado, pratique, olhe, anote com muita atenção e quando você encontrar uma questão em prova, enfatize justamente esses detalhes, porque é onde que está a diferença de uma questão verdadeira, de uma questão falsa, de uma afirmativa verdadeira, de uma afirmativa falsa.